Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Só se fala na supremacia das mídias digitais e das novas tecnologias. O mercado até já decidiu que só vão sobrar os grandes jornais. Mas aqui em Belém do Pará, quem está ganhando a batalha da credibilidade é um pequeno jornal quinzenal com 2.000 exemplares, que há 24 anos faz um jornalismo combativo, consciente, em benefício da comunidade. Lúcio Flávio Pinto, tal como Hipólito da Costa, em 1808, em Londres, sozinho, fez o seu Correio Brasiliense, a vanguarda do país para a independência. Ele está mostrando que a comunidade pode contar com jornalistas idealistas, nobres, corajosos e dignos. Lúcio Flávio Pinto, 62 anos de vida, 46 de profissão e 24 anos fazendo essa coisa extraordinária chamada jornal pessoal. Lúcio Flávio, fala-se que a imprensa é imbatível, a mídia está derrubando as ditaduras antigas, não é? E aqui está você em Belém do Pará, no Brasil, sozinho, enfrentando vários dragões simultaneamente, não é? Por que você está tão sozinho assim? Bom, eu não fiquei só, eu não decidi ficar sozinho. Eu me descobri sozinho. Quando comecei a fazer o Jornal Pessoal, em setembro de 1987, eu tinha 21 anos convivendo na grande imprensa e na imprensa alternativa nacional. Chegou um momento em que a matéria que eu tinha escrito, que eu dediquei 3 meses para escrever, não tinha onde publicar, que era a matéria sobre o assassinato do ex-deputado estadual Paulo Fonteles de Lima. E eu achava que aquela matéria ela tinha que sair, porque ela tinha rompido uma regra da selvageria, que era a seguinte: você está no sertão, como diria o Guimarães Rosa, Deus que se arme, porque ele está no sertão. Mas quando você vinha para a capital, perto dos aparatos do Poder Judiciário, do Executivo, do Legislativo, você estava mais ou menos protegido. O caso do Paulo, ele foi assassinado na área metropolitana de Belém, o rompimento das últimas barreiras ao crime organizado. Então eu disse, não, aqui eu vou ter que contar toda a história, dizer quem mandou matar, quem matou e tudinho. Quando eu tinha tudo pronto, escrevi a matéria, eu submeti a uma das donas do jornal Liberal, e ela disse, maravilha, essa matéria, inclusive ganhei um prêmio com essa matéria, mas eu não posso publicar, porque são 2 dos maiores anunciantes estão aqui. Eram 2 dos homens mais ricos, o dono de uma concessionária da Volkswagen e o outro que era considerado o maior armador fluvial do mundo. Aí ficamos naquele impasse e eu disse, então eu vou fazer um jornal. E fiz o Jornal Pessoal para publicar. E eu imaginei, como toda a imprensa alternativa, que ele ia ter um tempo de vida curto, porque nós estávamos na democracia, com plena liberdade. Aí aos poucos eu fui percebendo que se o Jornal Pessoal não saísse, aquelas informações não seriam publicadas. Então, a partir daí, o Jornal Pessoal sobrevive pelo fato de que o que sai nele não sai em nenhum outro lugar. E desde que começou, quinzenário, você sozinho? Porque eu já tinha tido uma experiência em imprensa alternativa. A grande imprensa alternativa, com opinião, e a pequena imprensa alternativa. E sempre a duração foi curta, as dificuldades enormes. E eu cheguei à conclusão seguinte, só dá para sobreviver com uma pessoa. Porque se não der certo, não tem problema de indenização, não tem problema de prestar contas. Então, tamanho mínimo. Qual é o tamanho mínimo? É a unidade. Então, o Jornal Pessoal teve que fazer isso. E para ter total independência, inclusive dos amigos, porque na maioria das vezes a gente não precisa de inimigo tendo determinados amigos, né? Então, como fazer para evitar os amigos? Não ter publicidade. O amigo é aquele que te dá a publicidade, a imprensa alternativa, mas ele quer reciprocidade, né? Então, mutualidade. A mutualidade. Então, o que acontece? O Jornal Pessoal foi a primeira publicação, mesmo na imprensa alternativa, que declarou no primeiro número, não quero publicidade, vou viver da venda avulsa. Em 87, eu comecei o jornal e logo em seguida eu pedi demissão do estado de São Paulo, onde eu trabalhei durante 18 anos. E a empresa me cedeu todos os meus direitos, o FGTS, que foi o meu capital. Então, durante uns 4 ou 5 anos, o Jornal Pessoal viveu do meu FGTS. Depois acabou o FGTS e eu vi que eu tinha que ser pobre. Então, a única maneira de ser independente é ser pobre. Mas, paradoxalmente, o jornal tem que ser caro, porque
80% do faturamento de uma empresa jornalística é publicidade. Então ele vive apenas com... Quanto é que custa? Custa R$3, não é tão caro. Mas o leitor que for comparar com jornais que... O meu não tem foto, o meu não tem cor, o meu não tem polícia. Sim, mas tem conteúdo, tem jornal. Então é isso que mantém o jornal pessoal, porque desde que eu comecei o jornal, eu já fui processado 33 vezes na justiça. Eu fui condenado 4 vezes, felizmente nenhuma das condenações transitou em julgado. Foi censurado pela autoridade judicial depois que voltou? E foi um caso exemplar, porque o juiz federal, que é considerado o nível do judiciário, o melhor nível do judiciário, o juiz federal me mandou uma ordem que veio no mesmo dia em que ele deu o despacho, dizendo o seguinte: você está proibido de falar sobre esse tema sob pena de multa e prisão incontinente. Aí veio o oficial de justiça, eu amanheci o dia com o oficial de justiça na minha porta. E ele me deu o mandado do juiz federal. Aí eu disse: meu amigo, é o seguinte, diga para o doutor juiz que eu não vou cumprir a ordem dele, porque a ordem dele é inconstitucional. E não cumpri. Aí fui direto para a internet, espalhei para o mundo inteiro o absurdo que o juiz tinha feito. E ele voltou atrás. Ele voltou atrás, teve que voltar atrás, porque o patrimônio do jornal pessoal, ele tem 3 componentes. O primeiro componente são as fontes, são as melhores fontes que podem ter. Em segundo lugar, ele não tem compromisso com nada, ele desafia a verdade, ele desafia todas as pessoas que são contrariadas. Terceiro, ele nunca foi desmentido. Então, as pessoas sabem que quando eu trato de um assunto, e eu não trato de assuntos da sociedade, eu não trato de fofocas. Sim, coisas transcendentais, né? Quando eu trato, eu posso provar. É por isso que nesses 33 processos, nenhum dos autores usou o direito de resposta, que para mim é sagrado. Eu não apenas publico as respostas, como publico na íntegra. Pode me chamar palavrão, pode escrever muito, eu não edito a resposta sai tal qual ela foi escrita. Respeito o direito da pessoa naquele momento e vou responder só na outra edição. Mas ai dele se ele está dizendo uma mentira. Ele vai ficar ainda mais desmoralizado. Por isso, nunca exercer o direito de resposta. Como é a sua relação com a comunidade? As pessoas se oferecem para te ajudar com informações, com financiamento? Como é que você vive com o povo de Belém? Já houve oferecimento de financiamento. No 7º número do Jornal Pessoal... No sentido cívico, eu não digo no sentido... Não, mas já houve até no sentido mesmo não cívico, financeiro. Um amigo meu, dono de uma construtora, me ligou e disse: Lúcio, eu queria que o seguinte, tu fizesse um cálculo, quanto custa o Jornal Pessoal e quanto sairia para tu viveres dele, porque evidentemente eu não vivo do Jornal Pessoal. Aí eu disse: mas para o quê? Ele disse: não, porque eu quero que saia esse jornal sem parar. Eu disse: então faz o seguinte, se tu repetires essa proposta no número 8, eu vou aceitar. Ele disse: mas por quê? Ele disse: espera. É que tinha uma matéria contra a construtora dele, que estava rompendo um gabarito do prédio. Aí ele me ligou, ele disse: poxa, não se pode te ajudar. Eu disse: não, tu queres me comprar, eu não estou à venda. Então, o que acontece é que o jornal fez 24 anos. Não é qualquer jornal que faz 24 anos, imagina uma alternativa, né? Nenhuma mensagem institucional, ninguém do poder mandou uma mensagenzinha: parabéns pelos 24 anos. E as ninguém. Pessoas que te Agora, conhecem? As pessoas, sim. Quando eu fui agredido, de uma forma covarde, quando eu fui para o Instituto Médico Legal para fazer a perícia, uma pessoa que eu nunca tinha visto, forte, disse, bateu na minha costa, eu pensei que já fosse até autoagressão, e disse: Lúcio, quando tiver uma briga, meu amigo, me chame, está aqui meu número. Eu gosto de brigar pelo Jornal Pessoal. Então, essas demonstrações, elas são do povo, da sociedade. E os amigos, eu até acho normal. O que eu acho incrível é nos inimigos. O Jornal Pessoal, mesmo sendo um jornal de 12 páginas, formato ofício, sem cor, sem foto, sem publicidade, o jornal está nos principais clippings de empresas e governos. Daqui? Daqui e de fora. Por exemplo, o Roger Agnelli, que foi o presidente da Vale durante 10 anos, ele fazia questão do Jornal Pessoal. E às vezes ele sabia que o Jornal Pessoal tinha circulado e ele não tinha recebido. Ele ligava para dizer por que o Jornal Pessoal não estava no clipe. E certa vez eu estava em casa, umas 9 horas da noite, e me liga o chefe da comunicação da Vale Nacional, dizendo: Lúcio, estava indo
do Rio de Janeiro para São Luís, que amanhã, 8 horas da manhã, eu vou abrir um encontro de todo o pessoal de comunicação da Vale. Mas o Roger estava indo do Rio para Belo Horizonte, também no jatinho, e me ligou gritando, porque tu tinha escrito que ele introduziu o pensamento financeiro na Vale, que ele só pensa como banqueiro, e ele mandou eu te dizer que ele não é nada de banqueiro, ele é um executivo, ele é um trabalhador, e que todos os jetons que ele ganha, ele dá para instituições de caridade. Mas só que ele disse que eu tenho que fazer um café da manhã contigo, e eu quero que se tu podias ir 6 horas da manhã no hotel, para a gente tomar um café da manhã, para eu estar 8 horas em São Luís. Lúcio Flávio, e a repercussão na mídia, eu digo na mídia nacional, quando você escreve alguma coisa, os jornais leem o que você, o jornal pessoal, quer dizer, as redações recebem o jornal pessoal, repercutem, ou... Bom, se o jornal fosse apenas o que ele é impresso, o papel, que eu dou a maior importância para o papel, eu acho que, acima de tudo, o jornal tem que circular no papel. No dia que não tiver mais edição impressa, eu pararei o jornal pessoal. Mas, se fosse só assim, ele teria uma repercussão muito pequena. A grande repercussão é que ele vai sendo reproduzido em várias instâncias, até no exterior. E essas repercussões, como por exemplo no Observatório da Imprensa, que reproduz artigos no Adital, toda a mídia, a rede social, ele repercute por um simples fato, é que as pessoas começam a perceber que aquelas informações ou aquelas análises, aquela perspectiva só tem no jornal pessoal. E fazem sentido. E fazem sentido, explicam algumas coisas que você não consegue entender na Amazônia. Porque a visão de fora da Amazônia é muito exótica. A Amazônia, a pessoa está disposta a aceitar a Amazônia como aqui, com esse rio enorme, uma vastidão de floresta, mas a pessoa não consegue entender a Amazônia como tendo aqui, 50 quilômetros onde nós estamos, a 8ª maior fábrica de alumínio do mundo. Nesse mesmo lugar, a maior fábrica de alumina, que é o insumo do alumínio, do metal, do mundo. Que nós estamos aqui a 550 quilômetros da maior mina de minério de ferro do mundo, e o minério de ferro é o minério mais usado pela indústria. Que o estado do Pará é o maior exportador de minério de ferro do mundo, e que o estado do Pará é o 3º maior exportador de bauxita do mundo. É o maior produtor de alumina do mundo. Essas coisas não aparecem. Aí o pessoal fica... Como é que pode ter uma estrutura dessa, com unidades de ponta, capital intensivo, altíssima tecnologia e ao mesmo tempo ser atrasado? É difícil você ter uma ideia da realidade da Amazônia por causa desses paradoxos. E a grande imprensa e mesmo a visão do cidadão comum fora da Amazônia, ele não consegue perceber esses contrastes, né? E o jornal pessoal, ele está ligado a esse mundo que integra o mercado mundial, porque hoje, por exemplo, nosso maior cliente de minério de ferro é a China, que está a 20 mil quilômetros. E conseguimos colocar o minério na China mais barato do que da Austrália, que está a 1/3 da distância, né? Então, o leitor não tem essa informação, porque para ter essa informação é preciso ter a continuidade do acompanhamento. É por isso que eu voltei para a Amazônia. Em vez de ficar acompanhando do sul, de São Paulo, do Rio, ficar aqui. Mas ficar aqui ligado no mundo, porque você não explica a Amazônia só estando aqui. O Jornal Pessoal é o jornal que mais vende em banca, mais do que o Liberal, mais do que o Diário do Pará. Evidentemente que se eu dissesse isso como propaganda, eu estaria falseando, porque os outros vendem mais em assinatura e jornaleiro. Mas pelo menos isso, ele é o jornal que mais vende em banca. E o leitor tem que ir atrás dele, ele não vai atrás do leitor. E o leitor sabe onde encontra? Sabe, e o leitor às vezes tem que vir mais de uma vez. Tem que ir mais de uma vez na banca e às vezes ele só vai para comprar o Jornal Pessoal. Então, isso estabelece um vínculo muito forte, que não é apenas uma declaração, rabo preso só com o leitor. Isso é uma frase de efeito só. Publicitário. Então, no meu caso, não. E o leitor, não tem nenhum leitor que tenha dito alguma vez, olha, eu discordei do jornal, escrevi uma carta e não saiu. Eu já publiquei cartas horrorosas contra mim e sai, e não tem problema. Agora, o critério da verdade é o da demonstração. Não adianta ele me atacar, não adianta ele me caluniar, porque eu vou resistir e vou vir com os fatos. Então, o que o Jornal Pessoal estabeleceu é isso. Se alguém está preocupado com a história, se alguém está preocupado com o ajuste do tempo, com o seu papel, tem que prestar atenção no jornal. Eu gostaria de terminar o jornal para trabalhar de uma forma mais estável, mas eu não consigo terminar o Jornal Pessoal. Eu faço um esforço sincero
porque eu acho que ele é um caso assim que mostra as limitações da democracia no Brasil. Porque eu vou dar o momento mais triste da minha carreira profissional, foi em 1991. Eu vinha denunciando a penetração do narcotráfico internacional no Pará, nas altas camadas da elite, a partir da morte de um membro de uma das famílias mais tradicionais de Belém. Fui mostrando que ele estava ligado ao tráfico de drogas. Durante 6 meses, só o Jornal Pessoal publicou. E eu ficava preocupado, porque eu tinha contatos com traficantes. Conversava com eles, nos esquemas deles, nos lugares onde eles marcavam. E eu ligava para as redações para dar para repórter de polícia furos sobre esse assunto, mas ninguém queria publicar. 6 meses depois, a Polícia Federal apreendeu 1 tonelada de cocaína. 1 tonelada? 1 tonelada. Foi a maior apreensão da história do Brasil até aquele momento, maio de 1992. Aí teve uma entrevista coletiva, todos os canais de televisão, jornais, todo mundo. Aquele show. E todo mundo estava lendo intensamente o Jornal Pessoal, porque além da tiragem de 2.000 exemplares, as pessoas estavam tirando 40, 50 cópias Xerox de cada número. E eu não fiz nenhuma pergunta. Terminada a entrevista coletiva, todo mundo olhou para mim e disse: Lúcio, você não veio aqui para fazer pergunta? Eu disse: não. Eu vim para trocar figuras com o delegado que fez a apreensão. Provavelmente ele sabe, certamente ele sabe coisas que eu não sei, mas talvez eu também saiba coisas que ele não sabe. Nós vamos trocar figurinha, vamos ter uma conversa em off. Aí todo mundo sentou e disse: então vamos ficar aqui que agora é que vai ser bom. Vamos saber o que está acontecendo. E eu, muito sério, disse para eles: olha, não existe off coletivo, mas vamos inaugurar o off coletivo. Podem ficar todos aqui. Eu só exijo uma coisa: amanhã vocês publicam isso. Diniz, não durou 10 segundos. Todo mundo começou a ir embora. E eu e o delegado ficamos perplexos. O delegado disse: esses são teus colegas? E eu fiquei pensando: o dono do jornal sabia que eu ia fazer isso? O dono do jornal sabia que eu estava na coletiva? Ou foi covardia pessoal? Essa é uma coisa que eu acho que nós jornalistas devemos pensar. Por que numa época de democracia, a mais longo período de democracia da República Brasileira que nós estamos vivendo atualmente, muita coisa não sai? É porque os esquemas corporativos não deixam? É porque as empresas anunciantes não permitem? É porque o governo coage? Ou, além de tudo isso, o jornalista se acovardou? Agora, uma pergunta que tem a ver com o seu modus operandi e que é uma solução que hoje está sendo muito falada nos Estados Unidos e na Europa. Está se chegando à conclusão que o jornalismo independente, autônomo, consciencioso, ele não dá lucro, você investe muito e a margem, o retorno é muito pequeno. E hoje, grandes jornais americanos, The Guardian na Inglaterra, são empresas não lucrativas. Eles abrem mão do lucro. Então, eles mudam, digamos, o seu modelo de negócio. E hoje já há, nos Estados Unidos, a chamada pequena imprensa comunitária americana, ela é quase toda ela ONGs, ONGs, que são entidades não lucrativas, que não têm obrigação de dar lucro, então seus custos baixam, os seus impostos são menores. Nunca te ocorreu reexaminar, digamos, o que se chama hoje modelo de negócio? Eu poderia ter como, se tivesse um suporte, um fundo soberano, que não tivesse nenhuma preocupação com manipular o conteúdo do jornal, ou tivesse anunciantes democráticos que não trocam o anúncio por posição política dentro da empresa. Mas isso não existe no Brasil, eu não descobri, não encontrei. Então, eu acho que esse modelo ele ainda vai ser experimentado até chegarmos a uma fórmula satisfatória, em termos da empresa e em termos da informação. Eu acho que essa fórmula vai ser encontrada um dia, está na busca de uma solução que garanta a independência. Acho que estamos passando da época do blog indiscriminado, blog sem qualquer informação, opiniático, cheio de... Irresponsável, leviano, gags, e isso vai acabar. Acho que esses blogs estão desaparecendo progressivamente. Tem que ser feito por profissionais, mas a informação é cara, então vai continuando a ser cara. Me lembro uma vez, em 1980, eu tive uma informação de que a enchente do Rio Tocantins, onde estava sendo construída a barragem de Tucuruí, para a grande hidrelétrica, ela ia ter uma grande cheia.
que é que eu fiz? Eu liguei para São Paulo, pedi dinheiro para contratar um barco em Marabá e descer o Tocantins por 200 quilômetros para conversar com as pessoas na beira do rio. Aí eu pude fazer uma matéria que foi um furo, antecipando a maior de todas as cheias já registradas no Tocantins. Mas para isso eu tive que ir lá, conversar com as pessoas. Então, como é que nós vamos financiar isso? Aquela fase do jornalista independente, isolado, individual, como alguns ainda têm, o Bush, né, ainda alguns circulam no mundo, isso vai acabar, ele vai ter que ter um suporte atrás de si. Mas, infelizmente, eu ainda não encontro isso no Brasil. Então, eu vou continuar. O esquema do Jornal Pessoal é, primeiro, o papel. Eu acho indispensável o papel, inclusive para que as pessoas não percam o hábito de ler no papel. Claro. Segundo... É o registro histórico. É o que vai sobrar. Todo essa arquivo digital, ninguém sabe o que vai ser no futuro, né? Quando criou-se a nova Biblioteca Nacional de Paris, queimou-se um bando de papel, que logo em seguida eles viram a estupidez que eles tinham cometido e nunca baixaram uma nova, não queima mais nada de novo. Então nós não sabemos a durabilidade dessas fontes. Achávamos que o disquete ia ser eterno. Hoje não tem mais leitor de disquete. Não tem mais, não tem mais nada. Então, papel continua e deve continuar como a melhor fonte para guardar informação. Então, eu acho que é essa. A segunda é o site. Mas para que o site não esvazie o papel, o site está sempre atrasado 9 edições. 9 edições? 9 edições. E ele segue o formato do jornal impresso. Porque o leitor mais novo, e acho que isso é uma grande conquista que o Jornal Pessoal tem, é de ter muitos leitores novos. O leitor mais novo, ele tem que ser educado. Reeducado. Reeducado, porque nós não podemos simplesmente aceitar que, não, o meio audiovisual é melhor, então vamos todos passar para o meio audiovisual. Não, ele é o mais instantâneo. A internet tem sido uma fonte de mobilização rápida. Quando eu fui agredido, quando eu sou condenado, quando eu sou perseguido, ela é inigualável. Mas para refletir, criar o acúmulo de conhecimento e evoluir, o papel ainda é fundamental, porque ele permite uma reflexão muito maior, muito mais profunda do que a tela do computador. Então vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco.